Vamos voltar aqui à nossa aula e agora a gente vai falar sobre o acesso direto. Notem aí, vamos fazer um review aqui. A gente viu o serial, ou o sequencial, né? E as suas variações, simples, ordenado e indexado. A gente viu o modelo indexado, tá? que é independente da sua estrutura física, da ordenação física, tá? E se vale com os índices para posicionar e recuperar os registros, beleza? E agora a gente vai falar sobre o acesso direto, que também é um método de acesso parecido com o indexado. Ele gera independência de saber qual é o endereço físico de um determinado registro, tá? Só que ele é uma evolução do indexado, porque eu não preciso ter essa estrutura que eu crio de índice, de reindexação. Nota que a gente está falando todos na sequência correta, onde a gente está vendo uma evolução. Sempre o que a gente viu depois, ele resolve um problema e também é uma evolução do anterior. Tá? Então o direto, ele visa isso daí. Toda a desvantagem que existia no indexado, agora eu não tenho no direto. Tá? Eu continuo tendo acesso aleatório. Em qualquer lugar que os registros sejam gravados, eu consigo chegar para ler. Eles podem estar dispersos, não precisam estar sequenciado, né? De forma serial. Ok? Então vamos ver os detalhes aqui desse modelo. A ideia básica de um arquivo direto consiste na instalação de registros em endereços previamente calculados. Ok? Então eu não transfiro essa responsabilidade para o índice. Eu trago para antes, eu calculo e eu sempre sei onde é que esse cara está, sem consultar índice. A ideia é essa. Então, também é conhecido como relativo, tá? Arquivo relativo. Quando você vê na prova arquivo direto ou relativo, é a mesma coisa. O endereço é calculado através de uma função hash. Então, outro detalhe, quando a gente vê questões de prova que falam em hash, em calcular um endereço, em não é serial, não é indexado, ele está se referindo ao acesso direto, ok? Acesso baseado na função hash, ao seu endereço relativo. Ok? Então, nas questões de prova, ele vai dando essas bandeiras, a gente tem que ficar esperto para isso daí. Ele não faz uso de estrutura auxiliar de índice, é isso que a gente já falou. Eu já venci essa etapa, não que seja ruim, índice é o que é mais utilizado, se você for analisar, mas para nem todas as situações, nem todos os tipos de acesso, ele seria mais viável ou de melhor performance a ser aplicada, né? O que a gente vê que nos bancos de dados relacionais, tá, a estrutura de indexação é a que é implementada, tá? Mas nem todas as aplicações, o banco de dados, ou situações onde a gente precise de determinados acessos, ela seria a mais viável ou a implementada para um cenário X, né? O acesso aleatório, ele é eficiente. O que quer dizer isso? Não quer dizer que eu estou acessando aleatório. Não, os dados foram gravados aleatórios e o meu acesso a esses dados, ele é eficiente. Tanto o modelo indexado quanto o modelo direto, eles fazem uso desse acesso
aos dados que foram gravados aleatoriamente. Aleatoriamente quer dizer em posições diferentes no disco, em locais distintos, não na mesma posição, ou não vizinhos, ou não seguindo essa regra, né? Obrigatoriamente. Aqui está um exemplo da função hash do acesso direto. Então, o endereço é igual à função que é aplicada sobre a chave do registro. Então, o endereço, né, resultante da fórmula de cálculo desse endereço a partir da chave. Então, eu tenho aqui, endereço é igual a função sobre a chave. Então, digamos aqui que eu tenha um registro que eu vou adicionar numa tabela e a chave primária desse registro é 200, o valor dele. Então, aplicando sobre essa função hash, ele vai encontrar um valor 3. Eu estou falando desse valor 3 hipoteticamente. Não quer dizer que você pense em hash, já pensa naquela numeração de 128 bits, de 128 caracteres no formato hash, né? Em 256. Esqueçam isso aí, abstraiam isso aí. Não quer dizer isso aí. O que ele está querendo dizer é que o hash é um valor definido lá pelo algoritmo que está fazendo esse tipo de controle. Nesse exemplo é 3. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho a minha tabela, tá? O meu arquivo, e eu vou posicionar um registro onde o controle ele está sendo feito não por índice, mas sim por esse hash. O hash é o endereço da memória, ok? Então, toda vez que eu fizer esse cálculo da minha chave, ele vai me dar um endereço. E eu vou gravar esse registro nesse endereço chamado 3. Então, eu vou lá e gravo. Tá lá, gravei. A chave 200, nome Maria, salário 2.500. Esse 3 aqui, pessoal, não é o índice. Acesso direto ou relativo, ele não faz uso de índice, e sim do endereço direto, que foi calculado e fornecido. Então, na hora que o algoritmo, a aplicação, for fazer a gravação, usa essa função hash. Na hora de fazer a leitura, também ele vai fazer uso desse hash. Ele vai chegar lá, vai aplicar a chave dentro desse... a chave vai entrar na função e ele vai saber a posição que está lá na memória. E o inverso também ele vai saber, né? Vai recuperar aquele valor baseado no endereço, saber qual que é o valor da chave. Tá? Quando houver coincidência de endereço, existe conflito que se chama colisão. Então, esse conceito de colisão, ele não é daqui, não. Ele está relacionado com hash de forma geral. Por quê? Todo algoritmo que gera um hash, ele existe hipoteticamente uma probabilidade de coincidência, de eu gerar uma numeração e essa numeração aparecer duplicada. Então, eu gerei um hash agora, ele gerou uma numeração, um endereço, eu gravei lá, beleza. No futuro, eu vou aplicar um outro número como chave, vai entrar nessa fórmula e ele pode gerar a mesma numeração, um mesmo hash, um mesmo valor. Isso aí é um conflito, porque ele vai querer posicionar num lugar onde ele não pode fazer isso, porque já está sendo usado. De forma geral, esses conflitos podem ser minimizados, mas que também isso é uma questão de prova,
eu não tenho garantia 100%, não existe algoritmo nenhum que aplique hash que dê garantia 100% que não vai haver conflito. Tá? Esse é um ponto a ser observado. Ok? Então, colisão. Então, se você vê essa palavrinha em alguma questão que se refere à organização de arquivo, você já está com meio caminho andado, que pode ser relacionado a acesso direto e acesso relativo. Okay? Então, tem algumas palavrinhas-chave que a gente tem que estar ligado com isso. Então, quando ele se referir, por exemplo, ao acesso sequencial simples, quando ele se referir, por exemplo, a balance line, então, está lá a estrutura que o sequencial ordenado. Quando ele se referir por exemplo, área de overflow, aí está se referindo a serial indexado, tá? Eu preciso ter aquela área de escape para poder trabalhar sem ter aquela limitação do overflow com balance line, né? Do ordenado. Então, tudo isso a gente tem que ver, essas palavrinhas vão aparecendo. Árvore B, por exemplo, que a gente viu lá que aparece multinível, né? Então, a árvore B está relacionada ao índice multinível. O invertido. Esse aqui, apesar do nome, ele é o mais fácil de todos. Tá? Considera criar uma lista invertida de valores associadas a uma chave de acesso. Então, normalmente a gente tem uma tabela que guarda diversos registros e um campo onde a gente define ele como sendo chave. Só que durante a vida útil de um banco de dados, de uma aplicação, dos dados que estão armazenados ali, existem outros atributos que são importantes para serem recuperados, dados ali. Então, esses índices adicionais que guardam referências desses outros atributos podem compor uma lista, tá, para que a gente localize a chave. Então, notem que todos os demais exemplos anteriores, a gente se preocupou em compor um mecanismo, tá? Seja ele de indexação, seja controle de chave, para, a partir dali, encontrar o dado desejado, né? Dado um critério, a gente poder apontar a localização do que a gente quer. Só que agora é o inverso. Eu quero pontuar um grupo de valores e saber aonde é que esses caras, em quais índices esses caras aparecem. Tá? Vai ficar mais claro nesse exemplo aqui, para a gente ver essa inversão. Então, eu tenho aqui uma tabela, né? E esses dados, vamos imaginar que está num arquivo lá, posicionado cada registro persistido. Então, eu tenho aqui o número, tá? E tenho como chave, né? E tenho outros atributos, nome, idade e sexo, como sendo atributos adicionais. E esses atributos adicionais, cada um desses valores, eles podem ser repetidos. Eles podem aparecer várias vezes, dependendo do contexto e que tipo de atributo dependendo do domínio, né, que vai estar dentro daquele atributo ali. Então, os valores podem repetir. Eu posso criar uma tabela de indexação que ela armazene quantas vezes aparece aquele valor e em quais índices eles estão. Ok? Ou em qual índice ou em qual chave. A gente vai ver aqui. Então, ele se preocupa com as ocorrências de valores dos atributos não chave.
Se chama invertida por conta disso, né? Que é com base nos valores dos atributos alternativos de busca que se localizam nas chaves associadas. Então vamos lá, olha esse exemplo aqui, ó. Idade. Aqui, se a gente voltar para a tabela principal, a gente vê que idade 20 aparece uma, duas, eu tenho 3 ocorrências da idade 20. E quais são os índices ou os endereços, né? Os endereços que esses caras estão. Se eu estiver fazendo um select, que nesse meu select eu colocar isso como parâmetro, eu quero que ele traga todos os que são 20. Se eu não tiver esse índice invertido, o que vai acontecer? Eu vou varrer toda a minha tabela para poder localizar todos que possuem 20 como sendo o valor desse atributo idade. E aí eu recupero, trago a informação e projeto ele, né, para quem solicitou. Ao passo que se eu tiver um índice invertido, aquele meu select que procura por 20, e agora ele sabe aqui que 20 ele está nos endereços 2, 8 e 9. Agora eu posso acessar diretamente sem ter que acessar dando um scan lá naquele meu arquivo, naquela minha tabela. Ok? O raciocínio é esse. E ele é invertido porque a partir dos valores eu sei qual é os endereços dele. Ao passo que eu estou procurando os índices, né, a partir dos valores. Quando, na verdade, o comum é eu ter o sistema se preocupando em encontrar os valores a partir do controle que ele faz dos índices, nos índices. Tá? E aí segue outros exemplos aqui. Tá? Por exemplo, um índice 2. Esse segundo índice, o meu parâmetro agora não é o endereço, mas sim a chave primária. Eu posso fazer isso também. Localizar todas as ocorrências que existirem de um determinado valor e quais são as chaves associadas a esses valores repetidos. É como se fosse dar um group by nesses valores e ele armazenar quais são as chaves desse cara. Esse índice aqui pode ser útil em um dado momento. Eu tenho esse outro índice aí, ó, do atributo sexo. Então eu tenho 2 possíveis valores, M ou F, tá? Masculino ou feminino. E aí a quantidade de ocorrências e aonde é que estão, quais endereços eles estão. Isso aqui, esse índice aqui, na hora dos meus critérios de um select, digamos que o meu select, ele coloque lá na condição, ó, quero que você selecione todos os funcionários que têm idade 23 e sexo masculino. Então, ele vai localizar essas informações nos índices e vai acessar diretamente esses dados. Ok? Se não tivesse esses índices, ou se o índice tiver desatualizado, tiver fragmentado, que é o termo que é utilizado, né? Exige a necessidade de a gente fazer uma desfragmentação, vamos dizer assim, né? Que é chamada de reindexação. Tá? Então, normalmente, você chama isso de reindexação. Tá? Mas, digamos que, eventualmente, em alguma prova, ele fale lá que os dados do índice estão fragmentados. Opa, deu para entender que estão
desatualizados. Eu preciso fazer uma reindexação. Tá? Estão desindexados. Então, esses paralelos, essas palavrinhas, a gente tem que começar a raciocinar que elas podem aparecer em contextos que façam sentido e a gente vai seguindo a ordem, né, natural do negócio ali, da nossa análise, e aí ver se a questão está errada ou não. Tá? Vamos lá. Aqui eu trouxe um quadro comparativo, que aí fala o modelo, tá, de arquivo, qual é a sua vantagem e desvantagem. Notem aqui os termos que aparecem dentro desses contextos de cada um. Então, no sequencial, ou sequencial simples, tá, eu tenho o acesso, é o mais eficiente de todos. Basta eu seguir uma sequência ali dele. Ok? A desvantagem é que operações de modificação não são simples. Sequencial ordenado já é uma evolução dele e já implementa uma possibilidade de fazer isso daí. Eu tenho o balance line. Tá? Eu quebro o arquivo, faço a inserção e depois eu dou um append, lógico, fazendo aquela ordenação. Ele também tem o conceito do estouro, né? É justamente isso. Para eu não ter que... O arquivo, a posição dele está estourada. Ele tem uma numeração que agora o sequencial ordenado, ele tem chave. Então, se ele tem chave, se um registro vai estar posicionado num lugar errado, ele vai ter o estouro. Então, esse conceito está atrelado ao sequencial ordenado. A desvantagem é que operações de modificação também não são simples, como a gente já viu. Tá? Sequencial indexado é um outro nível, resolve esse problema. Como? Utilizando índices. O arquivo continua sendo indexado, sequencial, mas agora, além dele ser sequencial, seriado, ele tem índice. Tá? Com qual objetivo? Agilizar consultas. Tá? Pelos dados estarem na RAM, ok? Possui uma área de estouro. Essa área de estouro, ela não é temporária. Aquilo que lá no ordenado é temporário, só para fazer aquela operação de reordenação, okay? Isso é muito custoso. Então, para resolver isso, eu deixo esse cara, aquele registro que estourou a sequência dele, em outro lugar, mas eu crio um elo, eu crio um encadeamento, para não se perder aquele cara lá da sequência, né? Aí fala aqui, ó, cria um encadeamento. Então, tudo isso são vantagens porque são recursos à disposição. Tá? Cria um encadeamento, né, da área principal e a área de estouro. São interligados por elos ou ponteiros, a gente já viu. Desvantagem, necessidades de área de extensão que precisam ser reorganizadas. Modelo indexado, não exigem área de extensão. Ok, ótimo, melhor agora. Né? Outra vantagem, registros sem o compromisso de armazenamento físico, coisa que no sequencial eu preciso. Okay? Que os dados estão armazenados sequencialmente. Agora eles estão sendo armazenados fragmentadamente, aleatoriamente. Atualização, desvantagem, né? A atualização passa a ser do índice agora, tá? Quando de inserção de um registro, ou deleção, eu acabei não colocando aqui, mas a deleção, vou adicionar e subir com esse arquivo alterado. Deleção também exige que eu faça reindexações, né? O direto, o acesso, como já está dizendo, ele é direto,
sem a necessidade de índices. Ele é a partir de um cálculo do seu valor hash, tá? Que aponta o endereço físico. Também não tem dependência de posicionamento físico. Também o acesso aleatório aos dados que estão posicionados aleatoriamente no disco são possíveis, porque em algum lugar eu guardo a informação. Na verdade, eu não guardo em lugar nenhum informação como índice lá. No índice, eu tenho uma desvantagem que eu acabei não colocando aqui nessa tabela, e lá nos slides também, pensei agora, é o seguinte: no índice, eu tenho uma quantidade considerável de espaço sendo desperdiçado para armazenar informações dos índices, de informações dos ponteiros para os dados, né? Nesse modelo direto, eu não tenho isso. Note que se eu tenho uma função que calcula o local para armazenar e depois eu calculo para ir lá buscar, eu não tenho necessidade de guardar aqui uma referência. Quando eu gerei o cálculo hash aqui da posição para gravar o arquivo lá, eu vou gravar aqui no disco o endereço. O endereço que foi gerado pelo hash foi esse, e a posição do bloco é esse aqui. Eu não preciso fazer essa correlação, porque se eu fizesse essa correlação, é um índice, uma estrutura de índice. E eu não preciso disso, porque quando eu faço o cálculo, eu sei a posição. Então, eu fazer o cálculo é justamente para abstrair essa necessidade de ter essa dependência de estar gravando num lugar essa correlação entre chave e valor. Então, notem aí que eu tenho esse ganho. Eu acabei não colocando aqui, vou tentar lembrar de colocar isso que eu acho que é importante. Tá? Isso daí. Beleza? A desvantagem desse modelo são as colisões. Beleza? E aí o modelo invertido, o acesso direto também aos registros após a localização na lista invertida. Desvantagem: as listas invertidas valem apenas para aquelas disposições físicas do arquivo. Então, eu tenho as minhas referências, e aí diferentemente do acesso direto, eu tenho sim uma área onde eu tenho que armazenar informações. Índice, localização física, né? Então, chave, índice. Então, eu sempre estou correlacionando com o valor, né, o objeto, o índice, a posição física dele sendo gravado lá no bloco X. Então, eu tenho essa dependência. Tá? Então, grava essa posição física do arquivo. Agora a gente vai fazer mais um intervalo e aí a gente volta para fazer as resoluções de questões, beleza? Até mais.